Vamos agora analisar com um pouco mais de detalhe o fluxo de execução quando tenho pedidos síncronos e quando tenho pedidos assíncronos. A execução assíncrona cria dois fluxos de execução distintos. Um continua logo após o envio de dado do sendo e outro que processa os dados quando eles são recebidos. Isto aqui nem sempre é fácil de perceber ou imediato, sobretudo as consequências quando eu tenho de reutilizar ou de usar os dados que são retornados. Não é? E isto é sobretudo verdade se esses valores retornados depois tiverem de ser encadeados em chamadas ou outros pedidos remotos. Vamos ver também que a API Fetch e as promessas, as promises, simplificam muito este processo. Bom, vamos ver então o que é que acontece aqui do ponto de vista do retornar. Eu aqui tenho duas situações parecidas, uma síncrona e outra assíncrona. Não é? No caso do pedido assíncrono, eu envio o send e logo quando retorno do send já tenho os dados, por isso posso ter aqui o resultado a partir do result text, não é? Eventualmente ficará nulo se não for 200, não é? Portanto já tenho o valor previamente inicializado e aqui posso então retornar esse valor. Portanto, se eu chamar aqui o call remote, a seguir eu posso continuar com o valor que eu recebi. Portanto, tenho um X, tenho um Y e tenho um Y e continuo a ter um Z. Posso fazer este encadeamento. E as coisas processam-se como normalmente, não é? Portanto, a ordem é linear e sequencial. Notem como é que as coisas seriam se eu tivesse passar isto para um pedido assíncrono. No caso do pedido assíncrono, quando eu faço o send, os valores não ficam imediatamente disponíveis. Não é? O valor só, o valor enviado irá para o servidor, os valores retornados não estão imediatamente disponíveis após este ponto. Portanto, o que eu vou ter de fazer é declarar no onReadyStateChange uma função, não é? E essa função será posteriormente invocada só quando os dados estiverem disponíveis e nessa altura é que eu irei verificar se o XHR já está na situação no estado 4 e sendo assim, se o valor do estado for o correto, 200, não é? É que eu poderei continuar. Portanto, notem, este continuar aqui deve ser passado para dentro da função. Não é? E é precisamente estas variações relativamente à ordem ou ao de execução, ao fluxo de execução, que nós vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe. Nesta situação as coisas são razoavelmente fáceis, não é? Eu aqui tenho o meu pedido é assíncrono, portanto o que eu vou fazer é enviar aqui o valor de X, stringificado, e depois de eu ter enviado, agora estou a construir um novo pedido, é? Portanto, um XHR2, a partir do novo objeto XML request, estou a fazer outro pedido assíncrono e vou enviar como dados aquilo que me foi respondido no XHR1, portanto, o tal Y da bocado. No final, se eu quiser continuar, o que eu faço é algo semelhante, não é? Nesta minha função continuar, com o valor retornado do XHR2. Portanto, no fundo, este continuar vai ter a composição da primeira chamada do URL1 e da segunda chamada do URL2. E notem que aqui não há muita novidade. Esta sequência de pedidos é a tradicional, tal como seria num programa em que eu estivesse a chamar funções ou métodos. Se eu quiser encadear pedidos quando
a comunicação é assíncrona, a situação é um pouco distinta, não é? E até se pode imbricar, como nós estamos a ver aqui. Portanto, este é o primeiro pedido, não é? O pedido do XHR1, em que eu faço o envio do valor de X convenientemente stringificado, e este valor será processado não aqui, não é? Mas aqui em cima, o que pode parecer paradoxal, mas é aqui em cima porquê? Porque foi aqui onde eu registrei a função que vai proceder ao processamento dos dados retornados por URL1. É? Agora, nesta função é que eu vou chamar, fazer um novo pedido. Este novo pedido será o URL2, também assíncrono, e agora aqui eu tenho uma nova função, não é? Que será só invocada quando, depois de enviados os dados do XHR1, não é? Para o URL2, quando o resultado estiver disponível e eu chegar a este ponto, só aí então é que eu poderei continuar, não é? Com aquilo que será o, o resultado de combinar a função do URL1 e do URL2. Não é? Agora, notem como, em vez de ter uma sequência de invocações, elas passaram a estar encaixadas umas dentro das outras, como se fossem uma espécie de matriosca. Eu posso também fazer isto com o fetch. A vantagem da API fetch é ter uma sintaxe muito mais concisa e esconder muitos dos detalhes do XML HTTP request. E, além do mais, destaca continuações. E faz isso, permitindo encadear os pedidos de uma forma facilitada, dado que aquilo que o fetch retorna não são valores, mas promessas, ou promises. Claro, a primeira questão é, então, o que é isso de uma promessa? O que é que são as promessas? Ok, vou tentar exemplificar o que são promessas com este exemplo. Esta função, vamos sair logo, recebe como argumento um momento, quando é que vamos sair, não é? E o que retorna não é um valor, retorna uma promessa, não é? Imagina isto num diálogo entre dois amigos, não é? Ou um par de namorados, e um deles diz vamos sair logo, e a outra pessoa o que lhe responde, é? Aquilo que retorna esta função, é uma promessa, não é? Uma promessa sobre algo que pode ou não acontecer. A pessoa promete, não é? E notem que a minha promessa é concretizada ela própria por uma função. Quando eu construo uma promessa, aquilo que eu lhe dou é uma função que recebe dois argumentos, ou resolve ou reject. É? Portanto, o resolve é aquilo que será feito no caso de a promessa ser cumprida, o reject será aquilo que será feito no caso da promessa não ser cumprida. E reparem que quer resolve, quer reject, são elas próprias funções. No meu caso, a minha promessa é simples. Não é? O que eu prometo é uma função. O que é que faz a minha função? Define um timeout, não é? Portanto, e o que irá fazer é executar esta função na altura, se ainda me apetece, não é? Aí, se ainda me apetece, o que eu vou fazer é invocar o resolve e faço qualquer coisa, não é? Então, executo o resolve. Se não me apetece, o que eu executo é o reject, não é? Portanto, vou lidar com o facto de que não cumpri a promessa. Não é? Bom, quando é que esta função aqui vai ser processada? Não é? O meu set timeout só vai fazê-la processar mais à frente. E o que eu estou aqui a fazer é ver que horas são neste momento, não é? Subtrair isto ao tempo em que eu estou a definir a promessa, não é? E o que vou aguardar o número de milissegundos dados por esta diferença. Ok, e isto é aquilo que eu faço, não é? O que eu faço quando retorno uma promessa. Agora, como é que eu uso a promessa, não é? Portanto, isto é a situação em que eu uso a promessa. Portanto, eu invoco o método vamos ter logo, que eu pedi a outra pessoa, não é? E
No caso de se concretizar a promessa, portanto, chegando à altura em que a pessoa diz, ok, vamos, se calhar vamos, se concretizar essa promessa, então o que eu faço é executar um método, não é? Portanto, eu dou-lhe um método, não é? Reparem, o que eu estou a fazer aqui é dizer, então, invocas na altura a função ir ao sítio altamente, não é? É isso que nós vamos fazer. Reparem, eu poderia alternativamente ter posto isto, não é? Ou seja, pôr apenas o nome da função, não é? Se eu puser apenas o nome da função, é tão bom como isto, neste caso particular, não é? Dado que não há aqui argumentos envolvidos, não é? Isto é apenas um wrapper, uma função que chama aquela função. É? Se eu der o nome da função, o resultado é o mesmo. O que eu não poderia fazer era colocar apenas isto, porque se eu colocasse apenas isto, o ir ao sítio altamente era invocado logo no momento em que eu defini a instrução, esta instrução onde está o DEM. É? Se isto não acontecer, não é? Portanto, é o catch, e eu aqui tenho uma função para esse caso. Nesse caso, eu tenho uma função que na altura invocará console log é sempre o mesmo, não é? E uma cara pouco amigável. Reparem, eu não posso tirar isto, porque senão o que eu faço é escrever logo aquele valor, não é? Ao contrário, dado caso, eu tenho mesmo de criar aqui a função anónima, não é? Porque estou a passar argumentos, não é? Portanto, eu não posso apenas pôr console log, não é? Senão o que eu iria fazer é escrever, invocar o console log, eventualmente sem argumentos, porque aqui não faço nenhum argumento. Ok, então isto é que é uma promessa tal como ela é usada pelo fetch. Portanto, neste caso, na API fetch, o que eu tenho é uma API, uma interface para obter recursos por HTTP. Né? E é invocado com dois argumentos. Um URL, que é obrigatório, né? Eu tenho sempre de dar um URL, mesmo que não dê mais nada. E depois tem uma parte opcional, que é o objeto request, né? Que configura o pedido HTTP. Né? E o que ele me vai dar é um objeto do tipo response. Na realidade, o que ele vai dar é uma promessa de um response. E porquê que é uma promessa de um response? Porquê que não é um response? Porque ele pode não conseguir dar. Não é? Se a rede estiver em baixo, ele não consegue retornar nada. Se o servidor estiver em baixo, ele não consegue retornar nada. Portanto, é um conjunto de razões pelas quais esta promessa de ir buscar alguma coisa pode não se concretizar. Portanto, sendo uma promessa, eu posso então indicar de seguida como é que essa promessa deve ser tratada. Então, começamos aqui pelo meu pedido. Não é? Já vimos que o segundo argumento do meu fetch é um objeto. O objeto vai ter várias propriedades, como por exemplo method, que é no meu exemplo é o post, e vou também ter aqui o headers e o body. Portanto, o headers é ele próprio um objeto com várias propriedades. Cada propriedade é o nome da propriedade HTTP e o valor é o valor associado. Aqui, por exemplo, estou a definir o content type. No body estou a colocar em URL encoded, que foi aquilo que eu defini, os valores que devem ser enviados. O objeto response é aquele que eu terei como promessa. Neste caso, no meu DEN, então, eu terei uma função que irá processar a minha resposta. Eu estou aqui, então, a colocar no DEN, essa função que recebe a resposta como argumento, não é? Portanto, no DEN é a situação em que a promessa foi bem respondida. E se ela for ok, eu posso obter aqui o texto da resposta. Se não, posso usar o estado da minha resposta. O meu objeto de resposta tem um conjunto de propriedades, ok, é o caso em que o estado está entre 200 e 300, não é? Portanto, o status é o inteiro que me dá exatamente a resposta, tem o status
text, e tem os headers, que são os cabeçalhos de resposta. Não é? Tem também um tipo que me diz se é básico ou coarse. Portanto, todas estas são propriedades deste objeto response. O objeto response também tem métodos, nomeadamente tem o método JSON e o método text, que são eles próprios promises, ou seja, a promessa de um JSON ou a promessa de um texto. Não é? Portanto, aqui, na promessa de um texto, o que eu a seguir ponho é, estou a usar EchoZen para escrever esse texto para a minha consola. Não é? Dado que eu aqui não preciso dar o argumento é aquele que é o próprio texto, não é? Eu estou simplesmente a passar o texto como esse valor. Vemos aqui agora como eu posso fazer esse encadeamento. Portanto, aqui, no caso de eu ter quando eu tenho uma resposta, se ela for ok, eu estou a invocar o método promise resolve. Se este valor não for ok, eu estou a usar aqui este método promise reject. Notem desde logo que o promise resolve e promise reject são métodos estáticos de promise. Portanto, o que ele me faz neste caso é produzir uma promise que sucede sempre, ou aqui uma promise que rejeita, em qualquer dos casos, com o argumento que me é dado. Portanto, isto vai fazer com que esta função de estado, o que me retorna é ela própria uma promessa. Não é? Por que isto é útil do ponto de vista de encadeamento? Quando eu faço fetch aqui do URL, o que ele vai então processar é este meu estado. Reparem, quando ele processa um estado, não é? Ele recebe o response, não é? Como argumento, não é? Porque é a promessa de uma resposta, e se a resposta for favorável, não é? O que ele faz é criar uma nova promessa com essa resposta, senão gera um erro. Portanto, eu aqui já sei que é verdadeiro, não é? Portanto, que foi cumprida esta. Portanto, o que eu tenho agora a possibilidade é de ter aqui um processamento apenas para o caso dela ser válida. Ela sendo válida, eu posso então agora invocar aqui no meu response o response JSON para obter um JSON e agora posso encadear aqui novamente e aqui neste DEM eu já sei que o que eu tenho é uma promessa de um JSON e, portanto, se eu tiver um JSON, eu posso então fazer aqui algo como, por exemplo, ir buscar um determinado elemento e colocar lá aquele resultado. Notem que ao longo de todo este encadeamento, aquilo que eu tenho como catch é sempre escrever esse resultado para a consola. Vamos, por último, falar aqui sobre funções assíncronas e o que eu estou então aqui a colocar para as funções assíncronas é uma palavra-chave nova, a palavra chave async, que me faz com que esta função seja executada de um modo especial. Estas funções destinam-se a simplificar o uso de promessas, sobretudo quando elas são aplicadas em fluxo. Não é? E elas retornam automaticamente uma promessa. Portanto, eu aqui não tenho de pôr explicitamente promise resolve ou promise reject. O que acontece é que se eu tiver um return, se eu retornar algo, o que ele me faz é construir um promise resolve com o valor retornado. Se eu tiver um throw, o que ele me faz é retornar um promise reject com o erro que foi criado. Estas funções assíncronas são destinadas preferencialmente a ser usadas como modificador await. O que o modificador await me permite é forçar a espera de uma promessa. Portanto, eu posso aguardar naquele sítio à espera que a promessa se resolva. Quando ela se resolve, eu posso então continuar. O catch aqui é que eu só posso dar await no contexto de uma função assim, portanto, que garantidamente vai retornar uma promessa. O que isto facilita e muito é a situação de encadeamento, porque aqui eu sei que só continuo para testar a mensagem se eu já tiver o JSON. Portanto, eu aqui sei que o JSON vai ser uma promessa,
eu vou esperar que a promessa seja cumprida. Reparem, ela pode eventualmente não ser cumprida, mas se ela não for cumprida e lançar uma exceção, não é? Essa rejeição vai ser transportada aqui para o ASIC. No caso dela ser bem sucedida, eu estou em condições de fazer este teste e lançar um erro ou retornar a mensagem. Não é? Se eu tiver uma mensagem, é uma promessa de uma mensagem, se eu tiver um erro, é portanto, a rejeição da promessa. Não é? E a mesma coisa aqui neste outro caso. Portanto, se eu agora tiver await e async, no contexto de uma função await, o exemplo há bocado em que eu recebo um X, eu posso fazer aqui um await para injetar o X para obter o Y, não é? E com o fetch eu tenho aqui um pedido assíncrono. Depois, quando eu tenho o Y, posso fazer a mesma coisa para injetar o Y no URL2 e tenho aqui um await que me aguarda que o Z esteja disponível e no final o Z é retornado, mas como uma promessa, o que significa que se eu invocar este método aqui, que combina o URL1 e o URL2, eu tenho de o processar como se fosse efetivamente uma promessa. Não é? Portanto, tenho que pôr o then, o valor de continuar, eventualmente poderia também pôr aqui um catch para situações de erro que fossem levantadas neste contexto. Não é? Portanto, importante salientar aqui que o resultado, neste caso, quando eu uso este tipo de combinações com o async, é sempre uma promessa, não é? E que eu só posso usar o await no contexto de funções async.